Às vezes, a gente só percebe a nossa condição quando nós nos colocamos de joelho em oração e percebemos que não está nada fácil. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Aliás, semana passada, né? Acho que o primeiro dia. Difícil porque não é tão difícil vir aqui à frente. Não é tão difícil falar da palavra de Deus. Mas é difícil saber o que Deus quer falar à igreja. E durante todos esses dias eu fiquei perguntando: Pai, o que o Senhor quer que eu fale à tua igreja? E quando Deus fala, a gente sabe. Mas eu li a Bíblia, eu lia versos, eu lia trechos, e Deus não ia confirmando nada em meu coração, e aquilo ali vai trazendo uma certa agonia, preocupação, porque os dias vão passando, as horas vão avançando, e você não tem uma mensagem preparada. E como se não bastasse isso, as correrias do dia a dia, reuniões. E ontem eu estive na minha cidade natal, a reinauguração de um templo lá na roça, que eu já até contei a história aqui, e 100 anos, inaugurado em 1926, lá na roça lá dos meus familiares. E foi uma tarde muito abençoadora, uma tarde de choro, uma tarde de alegria, uma tarde em que nós nos lembramos de tudo aquilo que Deus fez no passado e da nossa alegria gerada por aquilo que Ele ainda vai continuar fazendo. Mas a verdade é que muitas vezes nós não estamos atentos à nossa condição. Aquela igreja de onde saiu várias igrejas para vários municípios ali do norte, num dado momento, ela foi enfraquecendo. E ela foi enfraquecendo não porque faltava avivamento ou porque faltava fé. Porque ontem eu ouvi testemunhos ali de primos e parentes que moravam a mais de 2 horas de distância daquele local. E eles, com 11, 12 filhos, vinham a cavalo, de bicicleta ou a pé, e chegavam todos sujos na igreja. E chegava lá, encontrava as minhas tias-avós, 3, 4 pessoas. E as encontrava com um sorriso no rosto. E elas tinham preparado uma mensagem, elas tinham preparado corinhos, elas faziam a escola bíblica dominical com aquelas pessoas, com aquelas crianças, e ainda ministravam a palavra aos pais. E toda a realidade de interior, ela é muito difícil, porque todo mundo mora muito afastado, muito distante. E aí as pessoas vão buscando a cidade para poder buscar uma melhor condição de vida. E aí aquela igreja, ela foi perdendo a presença das pessoas. Foi perdendo, vagarosamente foi perdendo a presença das pessoas. E aí o telhado começou a dar goteiras e ninguém consertava. Um cupim começava a subir pelas paredes e ninguém limpava. De repente, uma dobradiça que começava a emperrar e ninguém consertava. Fato é que os anos foram seguindo e o trabalho foi perdendo vigor até o ponto que parou de abrir aos domingos. Entenderam que aquilo ali não era mais relevante, não era mais importante. E num dado momento, o telhado caiu e restou apenas as paredes daquilo que um dia foi uma igreja. E ninguém se preocupou com aquilo. Ninguém se importou. Os anos foram passando e estava tudo bem. As paredes estão ali.
Parece-me que falta a sensibilidade nos nossos corações para poder compreender a nossa real situação diante de Deus. E a palavra de Deus fala o seguinte: derrubem este templo, eu reconstruirei em 3 dias. E é lógico, Jesus Cristo estava se referindo ao corpo dele, que seria morto, mas ele ressuscitaria no 3º dia. Mas falava também da queda do templo. E ontem a gente pôde testemunhar que as palavras do Senhor, elas permanecem, nenhuma letra ela cai. Por gerações e gerações o Senhor continua sustentando. E nada disso que eu estou falando está escrito aqui. E o mais interessante é que num determinado momento, Deus traz um homem, uma pessoa, lá do estado do Pará, para morar ali naquela região. E ele compra uma área de terra ali do lado da igreja, das ruínas da igreja. E aí, num determinado momento, ele pega o seu trator e passa ali arando e derruba as paredes do templo. A única coisa que restava. Ah, irmãos, quando as paredes caíram, houve choro, houve lamento. Ninguém chorou quando o telhado caiu, ninguém chorou quando as portas emperraram, ninguém chorou quando as pessoas pararam de frequentar os cultos, mas as pessoas choraram quando as paredes, com o reboco descascado, com marcas de cupim, caíram. E aí, aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Em meio ao choro, Deus começa a levantar pessoas que foram filhos, netos, bisnetos, tataranetos, pessoas que foram impactadas pela mensagem pregada ali naquele local. E eles começam a se reunir e falam: vamos reerguer o templo. E cada um começa a doar cimento, outro começa a doar cadeira, outro começa a doar uma porta, outro doa R$20, outro doa R$1. E a comunhão, o avivamento começou a gerar ali a intensidade. Nós precisamos reerguer o templo. E ontem foi esse momento, um momento de reinauguração de um templo que havia caído. Um momento em que tinha 20 igrejas ali representadas. Um momento em que muita coisa aconteceu, muitos testemunhos, houve muitas lágrimas. E aí eu me lembrei do relato bíblico do povo quando viu a reconstrução do Templo de Salomão. Alguns estavam muito contentes, porque não conheciam a glória do primeiro templo. E outros choravam, porque conheciam a glória do primeiro templo. E eu voltei de lá, quase atolado, com muita chuva, tempestade pelo meio da estrada, caminhão tombando na lateral, árvores caindo, e eu pedindo a Deus: Deus, eu não tenho uma mensagem para amanhã cedo. E eu cheguei tarde em casa, e falei: o que Deus, o que eu aprendi durante essa semana, o que o Senhor falou no meu coração durante essa semana, o que o Senhor está querendo falar comigo, que eu não atentei. E aí o Senhor colocou no meu coração o seguinte: você é um cidadão do reino dos céus? E eu queria repassar essa pergunta para você, essa mensagem que eu escrevi hoje de madrugada. Você é um cidadão dos céus, um cidadão do reino dos céus? Você provavelmente deve ter dito sim, ou você disse não, se você foi muito sincero, ou talvez você disse um talvez. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: por quê? Se você disse sim, por que você é um cidadão do reino dos céus? Se você disse não, por que você não é um cidadão do reino dos céus? Se você disse talvez, por que você não possui todas as características ou todos os requisitos para ser um cidadão do reino dos céus?
A gente tem trabalhado o ano da conquista. A retrospectiva falava isso, 2026, o ano da conquista. E nós, durante toda essa semana, nós lemos e estudamos o livro de Josué. Quem está acompanhando a leitura bíblica anual, passou pelo livro de Josué. E é interessante porque eu gosto muito de Josué, mas Deus não me deu uma palavra no livro de Josué. E o que eu penso, o que Deus começou a gerar no meu coração essa madrugada, é que no ano da conquista, nós não podemos deixar de ser cidadãos do reino dos céus. Nós precisamos ter, de fato, esse direito, esse green card, essa passagem. Nós precisamos ter certeza que nós somos cidadãos do reino dos céus. E a mensagem e a palavra que Deus começou a colocar no meu coração foi a de Mateus, capítulo 5, versos 1 a 16. E é um texto muito conhecido. E quando Deus começou a gerar esse texto no meu coração, eu fiquei pensando, mas esse texto? E o texto é o Sermão da Montanha, ou as Beatitudes. E ele diz o seguinte, eu vou ler aqui na versão que eu tenho, que é a versão Almeida, Revista e Corrigida. Eu sou um amante de Bíblias, eu sou um colecionador de Bíblias, e eu tenho várias versões, e eu vou usando aquela que Deus vai falando ao meu coração em determinado momento, e foi nessa versão que Deus falou muito ao meu coração. Mas você pode acompanhar pela NVI, porque você não vai ter nenhuma dificuldade. E diz assim a palavra de Jesus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí, Jesus vira para os discípulos e para a multidão que estava ali assentado, ouvindo as bem-aventuranças, e ele diz, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém. Senhor Deus, ó Pai, esta é a Tua mensagem, é a Tua palavra, Pai, e eu não me sinto digno, Pai, de trazer essa mensagem nessa manhã. Mas, ó Pai, aqui estou, Senhor, eis-me aqui.
E aquilo, Pai, que o Senhor falou no meu coração essa madrugada, que eu possa, Senhor Deus, conseguir transmitir, Pai, ao coração dos meus irmãos. E que eles também, Senhor Deus, possam, Senhor Deus, ouvir, ó Pai, aquilo que eu ouvi do Senhor. E que todos nós, ó Pai, possamos, ó Pai, ter certeza e convicção de que somos, ó Pai, cidadão do reino dos céus. Em nome de Jesus, amém. O texto, ele fala das bem-aventuranças. É o Sermão do Monte. E nós costumamos conhecer esse sermão e lemos ele e gostamos dele. Muitas vezes nós o lemos como se fosse uma poesia, como se fosse algo bonito. Talvez você tenha até um quadro na sua casa ou na parede de sua casa, contendo as bem-aventuranças. E isso é ótimo, porque as bem-aventuranças são um manifesto do Rei. As bem-aventuranças são a descrição de quem são os súditos do Rei. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós começamos a compreender quem são os súditos do Rei, quem são os cidadãos do reino dos céus. Jesus, ele acaba de chegar, o ministério dele está iniciando, e ele está dizendo, preparem-se, o reino dos céus chegou, está chegando a vós. E ele chama ali os seus primeiros discípulos, e ele sobe a uma montanha, e ele reúne os seus discípulos ali, e a multidão está em volta, acompanhando Jesus maravilhada. E Jesus começa a dar para os discípulos o perfil de discipulado, o perfil de servo. Jesus começa a falar, bem-aventurados sois vós. E é interessante, porque Jesus está mostrando o significado do verdadeiro discipulado. Jesus está mostrando o significado do verdadeira vida de servo. E se a gente fosse parar para poder pensar um pouquinho, Jesus está escrevendo ali a autobiografia de sua vida, através das bem-aventuranças. E Jesus, ele descreve ali o tipo de vida que os seus discípulos deveriam ter. E ele está falando o seguinte, olha, vocês querem me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? Vocês, multidão que estão me ouvindo, que estão assentados no monte, vocês querem me acompanhar? Vocês querem entrar no reino que eu estou para dar para vocês? Vocês precisam seguir as bem-aventuranças. Esse é o padrão, esse é o perfil. Esse é o perfil daquele que vai entrar na cidade celestial. Esse é o perfil daquele que será chamado cidadão do reino dos céus. Vocês vão precisar viver isso. É isso que Jesus está falando através das bem-aventuranças. Agora, o mais interessante é que quando eu, ou você, ou a gente começa a olhar para as bem-aventuranças, quando a gente começa a olhar para o perfil daqueles que vão entrar no reino dos céus, a gente começa a perceber que há um abismo enorme entre a nossa vida e aquelas bem-aventuranças. A gente começa a perceber que há um abismo enorme entre a igreja cristã dos dias atuais e a bem-aventurança que Jesus Cristo pregou. A gente começa a perceber que há uma coisa errada. Ou Jesus Cristo pregou as bem-aventuranças, mostrando um padrão de vida, um padrão de santidade, um padrão de igreja que Ele espera, um padrão daqueles que vão entrar no reino dos céus. Mas quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a nossa vida, a gente começa a perceber que há um abismo enorme, um abismo que nos distancia daquelas bem-aventuranças. E muitas vezes nós não estamos preocupados porque está tendo uma goteira no nosso telhado. Muitas vezes nós não estamos preocupados porque uma dobradiça está rangendo, ou porque um cupim começou a fazer um caminho pela parede.
E nós temos o costume de falar que o cupim é uma praga. Mas às vezes o cupim está fazendo um caminho na parede do teu templo. E você não está preocupado com isso. E nessa manhã, o que eu desejo é que você que de repente está com o telhado caído, é que você que talvez só tenha as paredes de pé, o meu desejo é que você que talvez não está preocupado com o que está acontecendo com o teu templo, que não está preocupado com a santidade da tua vida, que não está preocupado se você está cumprindo os requisitos para ser cidadão do reino dos céus. O meu desejo é que você caia essa manhã. Não fique chocado. Às vezes o quebrantamento só vem quando as paredes caem. Às vezes, para o mover de Deus agir na nossa vida, a gente precisa morrer. E Jesus fala isso. Vocês precisam morrer na sua velha natureza, para poder serem restaurados com uma nova vida. E o padrão de vida cristã de hoje é um padrão muito convencional. Nós estamos na igreja, ou nós vamos à igreja quando nos interessa. Nós assistimos uma mensagem quando o pregador é um pregador eloquente. Nós saímos de casa se estiver o templo nublado, porque se estiver fazendo muito sol, a gente não vai porque está muito quente, não tem ar-condicionado, aqueles ventiladores não dão conta. Ou se estiver fazendo chuva, eu não vou porque está chovendo e vai sujar o meu carro, ou vai sujar o meu calçado. Às vezes você não vem porque você fala, eu trabalhei a semana toda, eu não vou, eu preciso descansar, eu mereço descansar. O padrão de vida cristã, o padrão de igreja, o padrão que a igreja de hoje tem implicado, tem impelido, tem pintado na vida das pessoas, não é o padrão do Sermão do Monte. E o papel nosso, enquanto líderes desta igreja, enquanto líderes à frente do trabalho, é exortar a igreja, é examinar a situação dos nossos muros, é verificar a nossa situação e olhar diante de Deus e falar assim, Deus, eu preciso que o Senhor faça uma nova gênese na minha vida, que o Senhor separe novamente 7 dias e inicie um trabalho de reconstrução, uma nova gênese. Eu quero, Senhor Deus, ter um recomeço com o Senhor. Eu quero, Senhor, ter uma nova vida com o Senhor, uma nova vida que possa espelhar de fato o padrão de santidade que o Senhor implicou, que o Senhor descreveu ali naquela montanha. Moisés subiu a montanha e recebeu de Deus os 10 mandamentos e passou para todo o povo ali ao sopé da montanha. E Jesus Cristo agora substituindo aquele profeta Moisés, ele sobe ao monte e ele reúne os seus discípulos ali, e a multidão ali está ao sopé da montanha também, e ele começa a falar, esse agora é o novo mandamento que vos dou. Querem ser cidadão do reino dos céus? Vocês querem entrar no reino dos céus? Vocês precisam agora não cumprir a lei, mas é viver as bem-aventuranças. E o meu desejo nessa manhã é que você compreenda quem são os súditos, quem pode entrar no reino dos céus. O meu desejo é que você compreenda o Sermão do Monte. Não é à toa que Jesus Cristo, ele repete 9 vezes nesse texto, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós. E muitas vezes nós não compreendemos o que significa ser bem-aventurado. E bem-aventurado significa ser mais do que feliz, porque a felicidade é um sentimento. E esse sentimento, ele depende muito das circunstâncias externas. Então, se você está feliz, você vai à igreja. Mas se você está triste com alguma coisa no seu trabalho, você não vem à igreja. Se você está feliz com o pregador, você vem à igreja.
Mas se você não está feliz com aquilo que está sendo pregado e anunciado ali, você não vem à igreja. Se você está feliz porque você ganhou uma proposta de emprego, ou porque Deus manifestou alguma coisa na sua vida por graça e misericórdia, você vem à igreja. Eu preciso ir, eu quero trabalhar, porque Deus fez isso, fez uma grande obra na minha vida. Agora, se Deus está te provando, você fala, eu não vou à igreja. Bem-aventurados não significa feliz, significa mais do que felicidade. Bem-aventurado significa útil é aquele para a obra de Deus, útil é aquele para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado significa prestável é aquele, prestável sois vós quando te perseguirem. Não é à toa que Jesus Cristo 9 vezes fala bem-aventurados. Bem-aventurado significa bem-sucedido na vida espiritual sois vós, quando em meu nome te injuriarem, falarem mentiras acerca de vocês. Bem-aventurados significa enriquecido de Deus, significa enriquecido de Deus no caráter de Deus. As bem-aventuranças significa que você está ganhando, você está sendo enriquecido, que você está sendo uma pessoa útil, que você está sendo uma pessoa prestável, que você está sendo uma pessoa bem-sucedida na vida espiritual. E muitas vezes a gente lê as bem-aventuranças, olhando para aquelas bem-aventuranças como se fosse um lindo poema de Jesus Cristo. Que bom! Eu estou chorando porque eu falei demais no meu trabalho, e aí agora as pessoas, o meu patrão está me perseguindo. Isso é ignorância, irmão. Isso é falsear a palavra de Deus. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu sou um bem-aventurado, porque as pessoas agora estão falando acerca de mim, mas você não dá testemunho. Você não vive a palavra. E aí as pessoas começam a falar da sua vida, ou você começa a ser uma pessoa que cria intrigas, que gera fofocas, que entristece o corpo de Cristo. E aí, muitas vezes você passa por lutas, e aí você começa a chorar, e aí você começa a falar, eu sou um bem-aventurado do Senhor. Hipócrita. E eu estou falando para mim, porque muitas vezes nós choramos, e choramos porque nós ficamos pensando, Senhor, está difícil suportar tudo isso, está difícil carregar tudo isso. E quando isso acontece é porque nós estamos nos fazendo de vítima. É porque nós estamos querendo falar o seguinte, olha, Senhor, até aqui deu, vamos mudar a página? E será que o servo tem direito de escolher aonde ele quer estar? Será que o servo tem direito de escolher em que posição ele quer jogar no campo de futebol? Será que o servo tem o direito de escolher se ele tem que passar por alguma luta ou não? Será que José teve o direito de escolher como ele ia chegar aonde ele chegou? Muitas vezes nós não compreendemos a vontade de Deus. O tempo de Deus nunca é o tempo nosso. Nós somos muito imediatistas. A verdade é que nós só seremos bem-aventurados ou bem-sucedidos se de fato nós estivermos cumprindo as bem-aventuranças. Se de fato nós estivermos vivendo o caráter de Deus, o caráter de Cristo, se de fato nós estivermos sendo enriquecidos por Cristo, o que somos é sempre mais importante do que fazemos. Isso aqui foi um tapa, irmãos, essa madrugada. E eu cheguei aqui hoje de manhã totalmente desconcertado. Porque geralmente Deus traz a mensagem durante a semana, no início da semana, ou com algumas semanas de antecedência.
E durante esse tempo, depois que a mensagem chega para quem ele que vai pregar ou para aquele que vai anunciar, a mensagem vai tratando com você e vai te moendo, vai esmigalhando tudo aquilo que existe dentro de você, até o dia que você vai e prega aquela mensagem. E quando você prega aquela mensagem, você já não está mais tão quebrado e moído, porque você já passou pelo processo durante a semana. Agora, quando a mensagem chega de madrugada, quando a mensagem ela é concluída às 3 da manhã, você dorme, e quando você acorda, você começa a lembrar de tudo aquilo que Deus começou a falar, e você começa a chorar, e você começa a falar: Deus. Muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada do que é ser cidadão do reino dos céus. Muitas vezes nós estamos muito contentes com os louvores que estamos apresentando, Ingrid. Muitas vezes nós estamos maravilhados com as luzes que são colocadas aqui, com as imagens bonitas que são projetadas. Mas o Sermão da Montanha não fala nada disso, irmãos. O Sermão da Montanha fala de viver o Evangelho de Cristo, de viver a palavra dEle, de caminhar com Ele, de suportar as dores como Ele suportou, de viver de fato como alguém que conhece a palavra. O que somos é sempre mais importante do que fazemos. Não é porque você é o vice-presidente da igreja, não é porque você é ministro de louvor, não é porque você é pastor, não é porque você é diácono ou tesoureiro, não é porque você é líder do ministério de recepção ou dos centuriões. Você pode se doar, você pode se rasgar, você pode dar a sua vida trabalhando pela igreja, você pode sacrificar a sua família, você pode sacrificar os seus bens, você pode sacrificar o seu emprego, você pode sacrificar as suas amizades, você pode sacrificar tudo aquilo que você possui pela obra. Mas se sua vida não estiver representada aqui no Sermão da Montanha, se você não estiver identificado com o padrão de vida de Cristo, nada disso tem valor. A única coisa que você vai conseguir é chegar de forma solene ao inferno. A palavra de Deus está falando que nós precisamos ter vida, irmãos. A palavra de Deus está falando que nós precisamos, de fato, viver o Evangelho e não simplesmente gostar de ouvir o Evangelho. E viver o Evangelho não é para qualquer um. Perguntaram para Jesus: mestre, são muitos que vão entrar no reino dos céus? E ele diz o seguinte: se são muitos ou se são poucos, não importa. O que importa é que você se esforce para entrar pela porta estreita. Que você se esforce para poder acertar o caminho. E hoje, nós temos muitos caminhos abertos. Nós estamos vivendo o tempo do fim, irmãos. E há diversos caminhos, há diversas pessoas anunciando um Jesus Cristo bonzinho. Há diversas pessoas anunciando um padrão de igreja. Há diversas pessoas anunciando um padrão de adoração. Há diversas pessoas anunciando um evangelho que é muito agradável, que traz felicidade, que traz gozo, que traz alegria. Mas são pouquíssimos aqueles que estão pregando a verdadeira mensagem do Senhor. Logo, nós podemos também compreender que as bem-aventuranças é um quadro, um progresso da sua vida espiritual, da sua alma. E eu quero que você comece a olhar para as bem-aventuranças como se fosse um progresso. E eu quero que você faça uma análise na sua vida e comece a pensar em que nível eu estou. Qual é o progresso que eu tenho feito na minha caminhada cristã? Qual é o progresso que eu tenho feito na minha jornada diante da palavra de Deus, diante de Cristo? Qual é o progresso da minha alma diante do Senhor, diante do Evangelho? Agora eu vou começar. Não deu para fazer poder de síntese, pastor, poder de cinzas. Pastor Volmar disse o seguinte: você tem que queimar o seu sermão para poder sobrar só o que realmente importa. Mas não deu tempo de queimar. Se eu queimasse... E o verso 3 começa falando o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Útil para a obra de Deus, prestável para a obra de Deus, enriquecido por Deus, são os pobres de espírito. É muito interessante porque o verso 3, ele nos mostra que a pessoa pobre de espírito é aquela que perdeu o seu orgulho próprio. E eu quero que você faça uma análise aí, se você já perdeu o seu orgulho próprio. A palavra de Deus fala o seguinte: bem-aventurados são os pobres de espírito. Ou seja, aqueles que perderam o seu orgulho próprio, que reconheceu o seu pecado e arrependeu-se. Bem-aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual em razão da sua pobreza. Eu quero que você olhe para a sua vida, para o seu coração, para aquilo que Deus está falando ao teu coração, para aquilo que a mensagem está falando, e eu quero que você perceba ou que você analise: você é um pobre de espírito? Porque a pobreza de espírito é o destronamento do orgulho, porque o orgulho é a própria essência do pecado. E quando você não destrona o orgulho, significa que você é espiritualmente orgulhoso, é autodependente, autossuficiente. E o primeiro estágio que nós precisamos possuir é nos arrepender dos nossos pecados. Se você quer viver o ano da conquista, se você quer conquistar, se você quer ganhar, se você quer ser de fato um cidadão do reino dos céus, se você é de fato um cidadão do reino dos céus, você precisa se arrepender dos seus pecados. É o primeiro passo. Deus não usa pecadores para poder fazer a obra dele. O Espírito Santo de Deus não se manifesta na vida daquele que contém pecados no seu interior. Então Jesus Cristo fala: vocês querem me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? Vocês serão enriquecidos por Deus. Vocês serão bem-aventurados se vocês forem pobres de espírito, se vocês reconhecerem que o orgulho de vocês não pode tomar o primeiro lugar. O verso 4, ele também diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Prestável, útil, enriquecido, é aquele que chora, porque ele será consolado. E esse é o segundo passo que uma alma arrependida pelos pecados ou pela sua vida pecaminosa ela dá. O primeiro passo é você reconhecer que você não é merecedor de nada, que você é um pecador, que você está distante de Cristo, que sem Cristo não há salvação e que você não pode encontrar salvação alguma. Então você dá um segundo passo, e Jesus vai e fala o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando alguém percebe que está falido de todos os bens espirituais que o tornariam aceitável a Deus, geralmente essa pessoa chora. E é isso que nos faz muitas vezes chorar. É isso que te faz muitas vezes chorar? Olha para a tua vida, meu irmão, e avalie se você está preocupado com a sua pobreza espiritual. Olhe para a tua vida, para o teu coração, para a tua alma, e verifique se você está chorando pela sua falência espiritual. O choro é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. O choro sempre vem quando você percebe que você não tem nada a oferecer. Quando você percebe que você é pobre. O choro leva ao arrependimento. O choro vai te levar à conversão. É por isso que muitas vezes, quando é feito um apelo e alguém levanta a mão, essa pessoa vem em lágrimas. Porque não é obra da carne, não é obra do pregador, é obra do Espírito Santo. A pessoa ela se vê distante, num abismo profundo, num lamaçal do pecado, distante de Cristo. E ela se arrepende dos pecados.
E ela percebe logo em seguida a sua falência espiritual, que ela não tem nada a oferecer. E aí ela começa a chorar, porque ela fala assim: Senhor, eu estou falido, eu não tenho nada, eu não tenho nada. O choro, ele não acontece somente no momento da conversão, irmãos. O choro acontece durante toda a vida do cristão, quando ele percebe que mais intensamente carece da perfeita semelhança de Cristo. E eu não sei se você é assim, mas quando eu olho para o que Cristo passou, para o que Ele viveu, o que Ele escreveu ali nas bem-aventuranças, eu começo a perceber que é um abismo enorme, uma distância profunda, e eu começo a chorar, porque eu falo: Senhor, estou desviando, estou me afastando dos teus propósitos. E o verso 5 vai dizer o seguinte: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui, Jesus está falando o seguinte, que não se refere nem tanto com relação às pessoas. É claro, você precisa ser manso com as pessoas, mas a palavra de Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja, é: arrependam-se, chorem pela condição de vocês, e sejam mansos, sejam pessoas que digam sim, que tenham uma disposição agradável diante de Deus. É uma graça que ela é lavrada no coração, ela é gravada na alma. Você faz as coisas no reino dos céus, você faz as coisas na igreja, porque você sente que você precisa cumprir aquele papel, porque aquela ali é a tua função, que Deus te levantou para aquilo. É aquele estado de espírito em que aceitamos os tratos de Deus conosco, em que nós não resistimos, e que nós aceitamos aquilo que Ele está pedindo a nós, sem discutir, mesmo que isso possa trazer dor e sofrimento. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é a entrega da nossa vida a Deus, é a nossa rendição, é a nossa submissão à sua vontade. É isso que a bem-aventurança está falando. É um desejo de cumprir ativamente a vontade de Deus na nossa vida de forma diária. É vida na vida, como eu ouvi essa semana. É você estar, de fato, vivendo aquilo. E é interessante porque as bem-aventuranças, ela é um progresso da vida espiritual. Primeiro você se arrepende dos seus pecados. Você levanta a sua mão e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Depois você chora, porque você não tem nada a oferecer, porque você é pobre de espírito, porque você não tem como sustentar a sua vida, como fazer nada. E depois você se torna uma pessoa mansa. Não mansa que as pessoas, no sentido que as pessoas vão fazer de gato e sapato, como falam por aí, mas é manso no sentido de que você está atento à vontade de Deus e que você obedece. Você não é como Jonas, que entra no porão do navio e segue para um local distante. Você é obediente à palavra dele. Nós, nesse estágio da vida espiritual, nós temos que estar revestidos de Cristo, ser manso e humilde de coração e crescer em graça e no conhecimento de Deus. O cidadão do reino dos céus, ou aquele que vai entrar no reino dos céus, ele passou por esses estágios. Ele tem um coração manso e humilde. Ele cresce na graça e no conhecimento de Jesus. E é isso que eu quero que você olhe para o Sermão da Montanha. É se você faça essa análise hoje, e você perceba se você tem feito esses passos, se você tem caminhado. E o verso 6 diz: bem-aventurados sois vós, que tem fome e sede da justiça,
porque eles serão fartos. E um dos primeiros sinais que nós encontramos na vida de um bebê normal é a fome. Toda criança, logo que nasce, a primeira coisa que ela faz é chorar, e chorar porque ela tem fome. E o que a gente consegue perceber muitas vezes é que nós hoje estamos vivendo um padrão de vida cristã que não implica fome. E se você está aí conhecendo o Evangelho, ou se você já aceitou o Evangelho, ou se você é crente há poucos meses, ou há poucos dias, ou se você já é crente de longos anos, você precisa verificar, você tem fome e sede da palavra de Deus? Porque aquele que é gerado de novo, aquele que se arrependeu, aquele que chora pela sua condição espiritual, aquele que se torna manso, obediente e humilde diante de Deus, ele agora começa a ter fome, uma fome interior, uma sede interior pela mensagem. Ele quer saber mais, ele quer conhecer mais, ele é como uma criança que ele quer crescer. Um bebê, ele não fica, é bonitinho pegar no colo, é bonitinho amamentar, mas se ele, com o passar dos meses, não começar a desenvolver, algo de muito estranho e errado está acontecendo com ele. E é essa análise que você precisa fazer, é essa análise que Jesus está falando para os seus discípulos. Vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem entrar no meu reino? Vocês querem ser cidadão do reino dos céus? Vocês precisam passar por esse estágio. Vocês precisam ter essa fome, essa sede da justiça de Deus. Aquele que nasceu verdadeiramente da água e do Espírito sentirá fome e sede da justiça e salvação. Fome e sede da justiça pode também ser lido e interpretado na Bíblia como salvação. E aqui nós vemos a pessoa progredindo ainda na vida espiritual, ela apreciando os valores verdadeiros, ela não ambiciona mais prazeres, ela não tem mais, as riquezas desse mundo não traz mais importância para a vida dela, ela não está mais preocupada com a comodidade, se vai ter ar-condicionado ou se não vai, se está fazendo calor ou se está fazendo frio, se está chovendo ou não, se o pregador é bom ou não, se ele é eloquente ou não, se ele é leigo, se ele tem seminário teológico ou não, se é homem ou se é mulher. Nesse momento, a pessoa que está progredindo na sua vida, que está cumprindo os estágios da bem-aventurança, ele está preocupado com os valores do reino. Ele não está preocupado mais com títulos, porque ele sabe que a esperança dele está no porvir, está naquilo que ainda vai vir. A esperança dele não está mais nas coisas deste mundo, não está mais nas coisas presentes. E o verso 7 vai dizer o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos. Veja que a cada momento Jesus Cristo vai aumentando o padrão. Ele vai falando: vocês querem ser meus discípulos? Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês também precisam chorar pela tua condição espiritual, pela ruína espiritual que há em vocês. Vocês querem ser meus discípulos? Vocês precisam ser mansos. Vocês precisam ser humildes. Vocês precisam ter uma disposição para a palavra de Deus. Vocês precisam querer conhecer mais do Evangelho. Vocês precisam ter conhecimento das Escrituras Sagradas. Vocês precisam crescer na graça e no amor para com Cristo e com as pessoas. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E aqui, esse verso da bem-aventurança está falando o seguinte, que praticar o bem é um sinal distintivo daquele que alcançou esse estágio da bem-aventurança. Aquele que está nesse estágio da bem-aventurança, que passou por todos os estágios anteriores, ele chega agora a um nível que ele pratica bondade. Ele pratica misericórdia, ele é altruísta, ele se parece muito com Jesus Cristo. As pessoas olham para a pessoa, olham para você, olham para aquele que está vivendo num ambiente muitas vezes conturbado, e eles conseguem encontrar bondade, eles conseguem encontrar misericórdia.
Eles conseguem encontrar a presença de Jesus Cristo refletida na sua vida. Aqueles que receberam a misericórdia de Deus, eles devem demonstrar misericórdia aos seus companheiros. Ele deve exercer misericórdia para com aqueles que não conhecem a palavra de Deus, ou que ainda estão num estágio da vida cristã, que ainda não conhecem completamente os outros elementos e fundamentos. Nós não podemos ser aquele credor incompassivo, lá de Mateus 18, 23 a 35. Lembra lá da parábola que Jesus contou? Que um homem foi perdoado a sua dívida, implorou por misericórdia, e a dívida dele foi perdoada. E depois, quando ele encontra um conservo que devia a ele, o conservo pede misericórdia e ele não age de misericórdia. Ele gruda no pescoço e fala, você vai me pagar tudo, e lança-o na cadeia. E aí o rei chega e fala, por que você não foi misericordioso com aquele, sendo eu misericordioso contigo? Por conta disso, agora eu vou te lançar na cadeia. E a sua família vai ser escravo, seus filhos e tudo mais, e você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. A bem-aventurança que mostra nesse nível é que nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos ser como o bom samaritano, lá de Lucas 10, 30 a 37, exercendo misericórdia com os necessitados. O verdadeiro cidadão do reino dos céus, aquele que possui os requisitos para entrar no reino dos céus, ele é misericordioso, ele é altruísta, ele pratica a bondade, ele leva a carga dos outros, ele é um bom samaritano, ele é um credor compassivo e não incompassivo. Então, o verso 8, Jesus ainda muda a perspectiva, ou acrescenta mais um estágio na vida espiritual do cristão, que é, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando você chega nesse estágio, a pureza de coração e a finalidade do seu coração é a soma de todas as bem-aventuranças anteriores. Não tem como você chegar nesse estágio sem passar pelas bem-aventuranças anteriores. Estou terminando, vou cortar pela metade. É um progresso, irmãos. A vida cristã é um progresso. No íntimo da sua vida, você se torna puro. Você se torna puro em desejos. Você se torna puro em pensamentos, em palavras. Quando você chega nesse nível de bem-aventurança, as pessoas começam a olhar para você e elas começam a perceber, nossa, como que os desejos daquela pessoa são sempre bons, como que as palavras daquela pessoa são sempre puras, como os pensamentos daquela pessoa são sempre pensamentos de pureza. Esse é um traço de caráter que só o Espírito de Deus pode produzir. O nome disso é santificação. E no ano da conquista, nós estamos buscando a santificação, e a santificação ela só vem com perdão dos pecados, com reconhecimento do nosso pecado. Um coração puro que não tem nada que seja contrário ao amor de Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Ah, irmãos, como isso é profundo. E isso refere-se à vida aqui, bem como à vida futura. Davi fala nos salmos dele, eu vi Deus durante toda a minha vida. Eu vi Deus durante toda a minha vida. E quando Deus está procurando alguém para poder colocar no trono, ele diz a Samuel, percorri a terra e encontrei Davi, um homem cujo coração é segundo o meu coração. Davi já estava nessa condição de bem-aventurança. Os limpos verão a Deus. O pecado é como uma poeira em nossos olhos. Ele obscurece a nossa visão e distorce a nossa vista. Por isso nós não podemos ter pecado guardado em nosso coração, porque se nós estivermos com pecado impregnado em nossa alma e nosso coração, nós não teremos plena comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter o coração limpo de todo pecado, conforme fala a palavra de Deus lá em 1 João 1,7. E agora,
Jesus Cristo vai e diz o seguinte: bem-aventurados sois os pacificadores. Enriquecidos por Deus são os pacificadores. Útil para a obra de Deus são os pacificadores. Prestável é o pacificador, porque eles serão chamados filhos de Deus. A soma de todas as bem-aventuranças anteriores vai fazer de você um pacificador, independente do ambiente que você esteja. Veja que a palavra de Deus não está falando bem-aventurados aqueles que amam a paz, porque todos amam a paz, irmãos. A palavra de Deus não está falando bem-aventurados sois vós que não entram em contenda. A palavra de Deus não está falando bem-aventurados sois vós que não criam, que não se envolvem com a guerra. A palavra de Deus está falando o seguinte: bem-aventurados são aqueles que lutam pela paz, que trabalham pela paz, que se envolvem no conflito para poder gerar a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. É um envolvimento ativo em promover a harmonia entre os seus semelhantes. Quando você atinge esse nível de maturidade espiritual, que a bem-aventurança está falando no verso 9, você não está mais olhando para os seus próprios interesses. Você não está mais olhando para os interesses dos irmãos que estão do seu lado, ou de fulano de tal, mas você está olhando para os interesses de Deus. Quando você está nesse nível, quando você avançou para esse nível, você já não está mais preocupado se aquilo ali vai te trazer algum prejuízo ou não. Você está mais preocupado em cumprir os interesses de Deus. Somente os puros de coração, que foram limpos da natureza carnal, podem ter paz, e a paz de Deus plenamente em suas almas. Muitas vezes você vai estar inserido num ambiente beligerante, mas você vai estar em plena paz, porque isso é um traço característico que só Deus pode gerar no seu coração. Um coração dividido é um coração perturbado. Somente a paz de Cristo nos controlando pode nos tornar pacificadores. É impossível você querer realizar a obra de Cristo, ou você querer instaurar a paz, se Deus não estiver usando a sua vida e se você não estiver nesse estágio de vida espiritual. Ninguém gosta, irmãos, de um provocador. Ninguém gosta de uma pessoa que cria dissensão. O desafio para o cristão é: será que eu sou um pacificador? Será que eu sou um pacificador no meu local de trabalho? Será que eu sou um pacificador na minha comunidade? Será que eu sou um pacificador na minha igreja? Será que eu sou um pacificador no meu ministério? Será que eu sou um pacificador na minha casa? E esse último é o mais difícil. É o local mais difícil de todos, porque lá as pessoas sabem quem você realmente é. E é interessante, quando eu estava terminando de preparar essa mensagem, porque eu estava fazendo umas consultas e achei uma coisa muito interessante que um teólogo escreveu, e ele disse o seguinte, que o texto fala o seguinte: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E filho de Deus, no grego, é literalmente filho de Deus. Literalmente filho de Deus. E uma coisa interessante que talvez os teólogos vão saber, mas eu só descobri essa madrugada, é que no grego, quando o artigo definido é omitido, no grego enfatiza o tipo ou o caráter. Significa o seguinte, que no pensamento oriental, filho de significa ter a natureza de. Olha só, que profundo. Bem-aventurados sois vós, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eles terão a natureza de Deus.
eles terão o caráter de Deus. E por fim, irmãos, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mesmo quando mal entendidos, perseguição, ou quando eles deixam de ser bem-aventurados pelos maus, eles continuam sendo bem-aventurados por Deus. E se a perseguição chegar ao extremo, e ele for morto, a palavra de Deus, lá em Hebreus 11:35, fala que vai contar com um resultado que será melhor, ressurreição diante de Deus, a qual será consumada a consumação de todas as bem-aventuranças. E aí os versos 11 e 12 vai dizer o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E o verso 12 vai dizer: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando perseguido, o cristão deve exultar e alegrar-se. Você não deve se fazer de vítima. Você deve exultar e alegrar. E Jesus cita o exemplo dos profetas, mas Cristo é o exemplo supremo. As bem-aventuranças são uma autobiografia de Cristo. E um teólogo chamado Fichte, nem sei se é assim que se pronuncia, mas ele escreveu algo muito interessante. Ele fala o seguinte: as beatitudes, ou as bem-aventuranças, elas se dividem-se naturalmente em 4 partes. Olha só que coisa fantástica. As 3 primeiras bem-aventuranças mostram um homem se convertendo dos seus pecados a Deus. É o despertar do seu estado de inadequação. 3 graças de uma alma contrita diante de Cristo. Depois ele fala o seguinte: a 4ª bem-aventurança nos mostra Deus se voltando para o pecador e o revestindo com a justiça de Cristo. É a determinação de se converter a Deus com arrependimento. E ele coloca o seguinte: a 2ª é a resposta de Deus em misericórdia, justiça e paz na vida daquele que se converte. As 3 bem-aventuranças seguintes nos mostram o Filho recém-nascido de Deus, agora operando as obras de justiça entre os homens. Você tem operado as obras de justiça entre os homens? Esse é um traço distintivo daquele que se arrependeu de seus pecados, se converteu a Cristo, daquele que recebeu misericórdia, graça, justiça e paz de Jesus Cristo. E agora ele é novo, um filho novo de Deus, operando as obras de Deus na vida das pessoas. E a última das bem-aventuranças nos mostra como os homens reagem quando você chega nesse nível espiritual. Nos mostra que o mundo vai responder com perseguição e reprovação quando você começar a exercer as obras de Deus na vida das pessoas. Diante disso, irmãos, Jesus Cristo conclui o sermão da montanha falando para os discípulos: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Às vezes a gente está numa condição de vida que as pessoas estão pisando em nós. E aí a gente precisa fazer uma análise, perceber e verificar: estão pisando em nós porque eu sou como um sal insípido,
que não faço a obra de Deus? Ou estou sofrendo porque estou fazendo a obra de Deus? E Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E cidade significa povo cooperador, povo forte, unido, povo que avança rumo à conquista, povo que está disposto a travar as lutas do Senhor. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ela dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, se vocês quiserem ser chamados filhos de Deus, se vocês quiserem ser cidadão do reino dos céus, se vocês quiserem entrar na glória prometida de Deus, para que vejam as vossas boas obras. E as boas obras aí são boas obras de um coração arrependido, de um coração transformado, de um coração santificado, de um coração que se entrega confiadamente no Senhor. E glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo teu poder, pela tua graça e pela misericórdia, Pai, confiada a mim, para poder transmitir, Pai, uma mensagem tão poderosa, Pai, e profunda, Pai, uma mensagem que me quebrou, me esmigalhou, Senhor Deus, e que mostra para nós, ó Pai, que nós precisamos viver as bem-aventuranças. Pai, olha, Senhor Deus, e sonda, Pai, os corações aqui nessa manhã, e que aquela pessoa, Pai, aquele irmão que não se identificou com alguma bem-aventurança, ou que começou agora a chorar porque percebe, Senhor Deus, que a sua condição é de falência espiritual, é de pecados escondidos, é de um coração que não está amando, que não está vivendo verdadeiramente as promessas do Senhor. Ó Senhor, que não seja preciso, Pai, alguém vir de longe para derrubar, Senhor Deus, as paredes. Que não seja preciso, Pai, ser lançado em terra, Senhor Deus, o que restou da obra. Porque a tua palavra fala: veja onde você errou e volte, se arrependa-se. Porque estou a ponto de retirar a sua candeia, o seu candelabro. Que isso não aconteça, Pai, que a nossa luz continue brilhando, Senhor. E que possamos, ó Pai, nos envolver ainda mais, que possamos, ó Pai, atingir, Pai, o estágio pleno, Pai, da maturidade cristã, a ponto, Pai, de sermos perseguidos pelas pessoas, porque nós vivemos de fato, Senhor Deus, como cidadão do reino dos céus aqui nessa terra. Ajuda a tua igreja, Pai, a se santificar. É a minha oração, ó Pai, agradecido, louvando o teu santo nome, Pai, porque aquele homem, Pai, que você trouxe para derrubar aquelas paredes, agora está convertido naquele lugar, está se envolveu com a reconstrução do templo, Pai. E ele, Pai, foi um agente dos céus para restaurar, Pai, um povo que estava adormecido, que não estava se importando com as paredes ou com o teto, nem com a praga, nem com a condição espiritual. E um grande mover, Pai, de avivamento iniciou ali. Que esse mover de avivamento aconteça aqui, Pai, agora, em nossos corações. E que possamos incendiar a vida de outras pessoas. É a minha oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém.